Oi, eu sou o Felipe e eu só tô passando aqui pra avisar que eu lancei um livro. Assim Disse o Universo é uma noveleta de suspense onde dois amigos cariocas curtem a vida adoidado, entre festas, música alta e drogas. Até que um deles sugere ir em uma cartomante. Segundo o amigo, a mulher é capaz de dizer como você vai morrer. Notem que eu não disse quando ou onde, eu disse apenas como. A partir daí, surge uma sequência de paranoias. Uma história deliciosa para quem curte suspense e reviravoltas. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Agora sim, coloque os fones de ouvido, desligue as luzes e aproveite a história. Ah, eu posso fumar? Dessa vez, a recepcionista estreita os olhos para Marion. Não, ela diz. Não, você não pode fumar em lugar nenhum da área 200. Só porque é um prédio da administração, não significa que não temos pulmões. Ou legislação trabalhista. Marion nota a exasperação no rosto da jovem. Eu já perguntei isso antes, não foi? 2 vezes, nos 15 minutos, diz a recepcionista. Você realmente precisa de um cigarro? Ela está genuinamente perplexa com a pergunta repetida e está fazendo um péssimo trabalho em esconder a perplexidade. Você acha que isso é como naquele filme, não é? Amnésia. Marion oferece caridosamente. Você acha que eu não tenho memória de longo prazo e se fico em um lugar por muito tempo, eu esqueço que eu tô lá. A recepcionista tem idade suficiente para se lembrar daquele filme. Eu acho. Marion sorri com simpatia e balança a cabeça. Não é nada tão simples. Minutos passam, ela brinca obsessivamente com o isqueiro. Ela está fazendo 50 anos este ano e lentamente envelhecendo. Bem no seu caminho de bonitinha para velhinha. Em sua bolsa, seu telefone apita porque é hora de um comprimido. Mas ela aperta para lembrá-la mais tarde. Há um leve tremor em seus dedos, mas isso não é enfermidade baseada na idade. São apenas nervos comuns. Ela está nervosa porque está aqui para encontrar um O5. E os O5 são assustadores. Um O5 nunca quer ver você por uma coisa pequena. É o fim do mundo ou nada. Finalmente, 40 minutos atrasado, as portas para o escritório se abrem. 4 ou 5 funcionários de alto escalão saem da sala, carregando laptops ou maletas. Como um grupo, eles passam direto pela recepção e em direção a seus carros esperando lá fora. Marion reconhece algumas daquelas caras. O diretor do Sítio 19, o recrutador líder da Europa Ocidental. Nenhum deles olha em sua direção. Quando eles se foram, o assistente do O58 coloca a cabeça para fora da porta. Ele tem uns 20 anos, inesperadamente jovem, como um adolescente numa das roupas de trabalho do papai. Seu corte de cabelo parece quase quebrar os regulamentos. Em uma mão, ele segura um tablet mostrando os horários de seu chefe. Está cheio. O homem, evidentemente, não dorme. Marion? Você pode entrar agora. A porta do escritório fecha atrás deles com uma grande e incomum batida mecânica, como se a coisa toda fosse parte de uma máquina construída dentro das paredes do escritório. Enquanto Marion senta-se em uma cadeira e guarda sua bolsa, o assistente se vira e faz mais algumas coisas confusas com a porta, forçando ela a fazer mais barulhos estranhos. Os O5 têm requisitos de segurança e privacidade bem incomuns. O escritório é espaçoso, mas de algum jeito insiste em ser escuro, mesmo com 2 grandes cantos de janelas e plena luz do dia lá fora. As paredes são todas estantes de livros e painéis de madeira escura, perfeitamente estiloso, mas dos anos 90, um pouco velho, mas não velho o bastante para ser elegante de novo. Quanto ao indivíduo atrás da mesa, bem, um O5 nunca se parece com o que você imagina. Marion respira fundo. Então, qual é o tópico? Tudo que recebi foi um convite da reunião, sem agenda ou assunto.
Quer dizer, se um O5 diz pula, você pula. Mas, olhando para sua direita, ela percebe que o assistente, sem falar nada ou fazer qualquer barulho, colocou o seu tablet na mesa, pegou uma arma e apontou para a cabeça dela. Marion para de falar. Ela fica sentada na cadeira por um tempo, se acostumando à mudança de ritmo, deixando as batidas de seu coração subirem até as de um beija-flor e então começar a descer novamente. Ok. Ela arrisca. Ela suga os lábios e aperta o apoio de braço. Tirando isso, permanece completamente imóvel, esperando alguma outra coisa acontecer. A cara do assistente está totalmente neutra agora, como se fosse assim que as reuniões aconteciam. Talvez seja para as pessoas aqui de cima. Quem é você? O58 pergunta a ela. Marion pisca. O quê? Meu Deus. Ok, tá, me deixa reformular a pergunta. O O58 diz: Marion Wheeler, 49 anos, com um amoroso marido e 2 meninos ao seu lado. Gosta de acampar, caminhadas e ornitologia. Mãe entediante com, até onde podemos investigar, um histórico e finanças perfeitas e incontestáveis. E você tem completas credenciais da fundação que nós nunca emitimos, incluindo acesso a várias instalações e salas que, alguns desses lugares, nem existem, ou foram destruídos décadas atrás. Pelo menos um nem foi construído ainda. E ainda assim, você tem a chave da porta da frente. E isso antes de nós chegarmos à lista de controle de acesso de SCPs, o que eu só posso descrever como notória. Então, você é uma espiã, e seus objetivos estão desalinhados com os nossos. E Clay queria deixar XI3 solto em você, mas eu consegui persuadir ele. Eu o convenci a ter um cara a cara. Eu achava que tinha uma pequena chance de que se nós trancássemos você em um quarto à prova de bombas e pedíssemos com carinho, você teria o bom senso de se poupar do resto. Marion já tinha parado de ouvir há muito tempo. Seu idiota. Ela diz agora que finalmente pode falar. Eu sou a sua chefe de antimeméticos. Nós não temos uma divisão de antimeméticos. Clay diz. Sim, vocês têm. Nós temos. O58 diz. Nós temos uma divisão de meméticos. Uma divisão de telecontenção, serviços de fogo, Black Ops A, Black Ops B, funcionários padrão, funcionários D e mais de 2 dúzias. Mas nós não temos uma divisão de antimeméticos. E nós temos uma divisão de ironia? Marion pergunta. Ela hesita com um pouco de esperança. Não? Ok, bem, tenta isso. Por que você acha que a divisão de antimeméticos estaria na sua lista? Isso é só um disfarce. Clay diz a O58, sem tirar os olhos de Marion. É uma boa história, mas ela tinha planejado tudo antes. Clay, abaixa a arma, diz o O58. Ainda desconfiado, Clay obedece. Marion relaxa um pouco. Existem SCPs com propriedades meméticas perigosas. Como você bem sabe, a memética lida com memes, não comédia em si, mas toda a informação que se propaga e multiplica na mente humana. Isso é um meme. Existem conceitos contagiosos que necessitam de contenção como qualquer outra ameaça física. Eles entram na sua cabeça e pegam carona em sua mente para chegar em outras mentes. Certo? Certo. O58 diz. Ele podia nomear vários SCPs dentro dessa descrição sem nem pensar. Também há SCPs com propriedades antimeméticas. Marion continua. Existem ideias que não podem ser espalhadas. São entidades e fenômenos que coletam e consomem informação, mas particularmente informação sobre eles mesmos. Você tira uma foto Polaroid de um, ela nunca vai se desenvolver. Você escreve uma descrição com papel e caneta e entrega para alguém, mas o que você escreveu na verdade eram apenas rabiscos. E ninguém consegue entender eles, nem mesmo você.
Você pode olhar diretamente para um e não será invisível, mas mesmo assim, você ainda não vai ver nada lá. Sonhos que você não consegue segurar e segredos que nunca poderá compartilhar, e mentiras e conspirações vivas. É uma subcultura conceitual, de ideias consumindo outras ideias e, algumas vezes, segmentos da realidade. Algumas vezes, pessoas, o que os torna uma ameaça. É tudo o que são, na verdade. Antimemes são perigosos e nós não os entendemos. E então, eles são parte do problema. Daí a nossa divisão. Nós podemos fazer o pensamento invertido que é necessário para combater uma coisa que pode literalmente comer o seu treinamento de combate. O5-8 encara ela por um bom tempo. Clay fica inquieto, não gostando ou confiando na história, mas o O5 parece mais aberto ao conceito. Tá, me dá o nome de um. Ele diz. Um SCP antimemético. SCP-055. Marion rapidamente diz. Não existe um SCP-055. Clay retruca. De novo, sim, existe. Marion diz. Não tem. Clay afirma. Números de SCPs não são atribuídos sequencialmente, mas tem um buraco. Esse número ainda não foi usado. Não é superstição, nós já temos o bastante para nos preocuparmos com misticismo numérico arbitrário. Nós temos SCP-666 e SCP-013, mas não tem um SCP-001 e não tem um SCP-055. Clay, o O5-8 diz. Você devia dar uma olhada nisso aqui. Ele vira o seu monitor para que Clay consiga ver o documento que ele acabou de abrir. Clay se inclina e lê tudo de cima a baixo. Surpreendido, ele vai para cima e lê tudo de novo. Mas a data do documento é de 2008. O5-8 diz. Tem todas as bandeiras e assinaturas corretas. Tá chaveado e codificado. É real. Você já viu isso antes? Clay pergunta a ele. Nunca na minha vida. O5-8 diz. Bem, não que eu me lembre. Pelo outro lado, se o conteúdo tá certo, nós dois já vimos isso dezenas de vezes. Clay encara Marion. Isso não é possível. Marion quase cospe. Pelo amor de Deus, Clay, por quanto tempo você trabalha aqui? Mas se esse SCP é tão poderoso... Ele começa. Sim? Quem escreveu o arquivo? O O5 interrompe. E além do mais, como a entrevista foi conduzida e quem é Bartholomew Hughes? E o mais importante, como você, Sra. Wheeler, retém conhecimento de tudo isso? Bart Hughes escreveu o arquivo. Ele está morto. Marion diz. E o que aconteceu com ele? Você não vai querer saber. Há uma longa pausa enquanto o O5-8 e seu assistente reagem a isso. De fato, eles passam por uma longa e discreta série de reações. Indignação na aparente grosseria, confusão com a imprudência de Wheeler na frente de superiores sinistros, surpresa na magnitude da afirmação, descrença total, compreensão e, finalmente, horror. O que o O5-8 pergunta cuidadosamente. O que aconteceria se nós soubéssemos? Aconteceria com você também. Marion diz calmamente. E quanto ao resto de suas perguntas, nós cuidamos disso farmaceuticamente. Você sabe que nós temos amnésicos classe A? Para pessoas que precisam urgentemente esquecer as coisas? É claro que você sabe. Quem poderia esquecer sobre amnésicos classe A? Bem, com antimeméticos, nós temos uma pílula diferente. Para pessoas que precisam se lembrar de coisas que normalmente seriam impossíveis de se lembrar. Mnésicos. Classes W, X, Y e Z. Mesma origem grega que a palavra mnemônico. Em sua bolsa, seu telefone apita novamente. Com um aceno de aprovação do O5, Marion enfia a mão dentro da bolsa e desliga o celular. Dessa vez,
obedecendo o alarme em vez de ignorá-lo. Ela tira uma cartela de pílulas de outro bolso e aperta um comprimido até ele sair. É hexagonal e verde. Ela o segura para cima e fica satisfeita vendo uma fagulha de reconhecimento na cara do O58. Ele está começando a juntar as peças do quebra-cabeças. Marion diz: esses são minésicos classe W, os mais fracos, feitos para uso contínuo. 2 pílulas por dia. Vá até a farmácia afiliada da fundação e peça por elas. O farmacêutico vai dizer que eles não têm tal coisa. Eles estão lembrando errado. Diga para eles checarem de novo. O O58 suspira. E agora, eu acho que entendo. Eu entendi por que estamos conversando em primeiro lugar. Sim, Marion diz, tirando uma segunda pílula do pacote e entregando a ele. É porque você perdeu uma dose. Você devia estar tomando isso. O mesmo que eu e todos os meus funcionários. É a única maneira de nós conseguirmos trabalhar. Você esqueceu de tomar uma pílula, e daí você esqueceu toda a informação que as pílulas te ajudavam a lembrar. Você esqueceu por que você estava tomando elas, quem as deu para você, onde conseguir mais. Você se esqueceu de mim e de todo o meu departamento. E agora, eu tenho que te dar as notícias. E se eu tomar uma dessas, O58 diz, eu vou me lembrar dessa conversa toda e não vamos ter que fazer tudo isso de novo. Eu espero que não, Marion diz. Clay se intromete na conversa. Eu também não devia estar tomando isso? Desculpa, rapaz, o O58 diz. Isso é só para os que precisam saber. Talvez quando você for um O5. Ele engole a pílula. Marion toma a dela também. Então, o que é o SCP-055? O O58 pergunta. SCP-055 não é nada, Marion diz, agora totalmente relaxada. SCP-055 é, como dito no arquivo, um poderoso autossupressor de informação. Até onde a experimentação revelou, só pode ser definido em termos negativos. Só podemos arquivar o que ele não é. Nós sabemos que não é seguro ou euclídeo. Nós sabemos que não é redondo ou quadrado, ou verde ou prata. Nós sabemos que não é estúpido. E nós sabemos que não está sozinho. Mas o que nós sabemos é que ele está fraco. Está fraco porque é o único agente antimemético em nossa posse que tem um registro físico nos arquivos. Nós temos documentos de papel desse negócio. Nós temos procedimentos de contenção. Não é seguro, o que quer dizer que é perigoso, mas está contido. O58 pisca. Você tem os procedimentos? Onde? Marion aponta para a própria cabeça. Então, quantos outros antimemes existem? E o quão perigosos eles podem ser? 10 que eu conheço. Estatisticamente, provavelmente 5 que eu não conheço. Isso não conta as entidades antimeméticas livremente andando pelos corredores não contidas. Tem pelo menos 2 nesse quarto com a gente. Não procura. Eu disse, não procura. É inútil. O58 faz um impressionante trabalho de se conter, mantendo sua atenção focada em Marion. Clay não está indo tão bem e rapidamente olha pelo quarto inteiro, até checando suas costas. Ele não encontra nada e parece perplexo. Tem um monstro invisível que me segue por aí e gosta de comer minhas memórias. Marion pacientemente explica. SCP-4987. Não procura, não está arquivado. Eu aprendi a viver com isso. É como um bichinho exigente. Eu faço memórias suculentas o suficiente de propósito para que ele não coma algo importante, como minhas senhas ou como fazer café. E qual é o outro? Clay pergunta. Com outro aceno de O58, Marion abre sua bolsa. Dessa vez, ela retira uma arma e dispara 2 vezes no coração de Clay. Mas em horror do que dor, Clay bruscamente cai em uma estante atrás dele. Levantando sua cabeça para encarar Marion, ele consegue dizer: Como você sabia?
Marion se levanta, mira mais cuidadosamente e dispara uma terceira vez. Dessa vez, na cabeça. O58, de novo, faz um impressionante trabalho não reagindo. Essa é a arma do Clay. Ele fala sem nenhuma emoção. Você roubou dele. É difícil roubar uma arma tão pesada de alguém sem ele perceber. Marion explica, descarregando a arma e cuidadosamente a colocando na mesa. Mas roubar uma arma e então roubar a memória do roubo é um pouco mais fácil. Como eu disse, um bichinho. Alguns animais são burros o bastante para serem treinados. Sim, O58 calmamente diz. Eu adivinhei essa parte. Mas por quê? Porque você devia estar tomando Mnésicos classe W, Marion diz. Você não pode pular uma dose de Mnésicos classe W. Eu já tentei. Você pode adiar uma dose, mas você não pode esquecer a menos que alguém te previna de tomá-las. E só tem uma pessoa que pode chegar perto ou bastante de você para fazer isso. E é o seu assistente. E lembra quando eu perguntei há quanto tempo ele trabalhava aqui? Ele não respondeu. O58 diz. Eu pensei que você estava sendo retórica. Ele não trabalha aqui, Marion diz. Ele é um anti-meme. Desde quando você tem um assistente? Você não tem um assistente, Brent. Olha para esse escritório. Só tem uma mesa. Você tem uma recepcionista lá fora. É ela que verifica suas chamadas e agenda suas reuniões. Onde que o Clay se senta? Onde que ele se encaixa? Não se culpe, você é humano. E essas coisas são a encarnação de expurgações. Você precisa pensar como um alien para passar por elas. O58 faz uma pergunta que, em qualquer outro trabalho, seria absurdo. Ele tá morto? Talvez, Marion diz. Eu posso colocar o corpo dele na fila de pesquisa e nós veremos o que podemos encontrar quando abrirmos ele. Mas tem uma dualidade aqui. Eles são como universos paralelos, habitando o mesmo espaço. É conceitual versus concreto, figurativo contra físico. É bem incomum as coisas se juntarem. Eu não sei o que o Clay era, mas ele tinha um corpo humano, o que instantaneamente faz ele estranho, até pelos nossos padrões. Como sempre, a busca pelo impasse continua. Eu vou te deixar saber se nós chegarmos mais perto. Algum efeito colateral de tomar essas pílulas? O58 pergunta. Náusea e riscos dramaticamente elevados de câncer de pâncreas? Marion diz. E alguns sonhos. Bem, ruins.